Obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. Há décadas o brasileiro não se deparava com uma inflação tão alta como a atual. A combinação pandemia-descontrole das contas públicas pelo governo federal fez com que a inflação subisse a patamares tão altos que chega a assustar. Quem viveu a época da hiperinflação do fim dos anos 80 e início dos 90 chega a se arrepiar só de pensar na possibilidade de voltar àqueles tempos de inflação a 2.000% ao ano. Para conversar com a gente sobre o cenário econômico brasileiro e alagoano e os rumos da economia e da inflação, recebemos nos estúdios da TV Cidadã o secretário da Fazenda de Alagoas, George Santoro. Não saia daí, a gente já volta. Olá, obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. Nós temos percebido que os preços estão subindo toda semana, não só de alimentos, mas de produtos e serviços. E como que a gente encara essa situação econômica que a gente está passando? Será que tudo é culpa da pandemia ou existe uma responsabilidade também aí do governo federal em cima dessa inflação que a gente não vivia desde a década de 80? Para isso, a gente vai conversar com o secretário de Fazenda do Estado de Alagoas, George Santoro, que vai traçar um panorama para a gente da nossa economia. Secretário, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigado por conversar com a gente. Daniele, obrigado. Uma satisfação estar aqui no seu programa novamente. Você está colocando um problema muito grave que nós estamos vivendo. As pessoas estão sofrendo isso na pele. Quando eu era mais criança, jovem ainda, pequenininho, eu me lembro da minha mãe me levar ao supermercado bem cedinho, de manhã bem cedinho, porque era o horário que o preço estava menor, de tarde já era outro preço. Nós vivemos momentos muito ruins no Brasil. Então a gente está no cenário atual de uma inflação crescente e no caso brasileiro ela se reflete por dois problemas. De um lado, um problema logístico global, né? Falta peças para carro, falta peças, falta containers, falta de tudo. Por causa da pandemia, aí a gente entende que foi exatamente. Por causa da parada das fábricas, exato. etc. Então teve esse problema no mundo inteiro. De outro, o Brasil vem numa toada de seguidos déficits fiscais, apesar de desse ano estar um pouco melhor, mas o Brasil teve que enfrentar a pandemia e aumentou muito o déficit. Mas o pior que isso é que, na verdade, o governo federal não tem traçado um planejamento, uma organização financeira para o futuro. Isso gera muita insegurança nos atores e o preço tende sempre a subir numa situação dessa. Ou seja, há insegurança em relação ao que vai acontecer e quando há insegurança, acaba se refletindo em preços. A gente tem hoje um único mecanismo que está sendo usado para conter a inflação. É a subida da taxa de juros pelo Banco Central. De um lado, isso ajuda a conter a inflação e com certeza nós vamos conter a inflação, mas de outro, vai vir um problema grave que já está vindo. A economia desacelera, aumenta o desemprego, e é o que nós estamos vendo e que muitos economistas já estão falando, nós estamos vivendo uma estagflação. Ou seja, e dá uma freada nos investimentos, né? Mais do que investimento. Na verdade, as empresas param de contratar, começam a demitir e o consumo diminui. E já vimos agora, no último indicador do PIB, uma queda. Isso vai se repetir provavelmente no próximo trimestre e a gente tem um cenário para 2022 ainda bastante ruim. Por quê? Aprovamos uma PEC agora no Congresso em que aumenta a capacidade e a autorização do governo gastar ainda mais. Qual é a sinalização que o mercado olha para isso? O Brasil não vai ajustar suas contas. E não adianta dizer que todo mundo está fazendo isso, que nós estamos fazendo muito pior que todo mundo. E é por isso, Daniele, que a nossa taxa de câmbio foi a que mais perdeu valor no mundo nesse período. O senhor acredita que por conta da atual situação fiscal do estado de Alagoas,
os alagoanos estejam sentindo um pouco menos essa crise? Olha, a gente desde 2015 fez um trabalho de ajustar as contas do Estado, bem reduzindo o endividamento. Foi o Estado que mais reduziu o seu endividamento. Isso permitiu que o Estado tivesse recurso para fazer investimentos. Quando você faz investimentos na economia, isso ajuda a geração de emprego, ajuda a movimentar a economia e você consegue ter uma dinâmica melhor que a maioria dos estados pode ter, que não estão fazendo investimentos. Então, não há dúvida que Alagoas está se colocando nesse cenário numa situação privilegiada. Nós estamos aí com construção de hospitais, duplicações de estradas, entrega de equipamentos, investimentos em segurança, em saúde. Todo esse conjunto faz com que o Estado tenha um movimento econômico estimulado pelo governo. Sempre isso ajuda muito, mas é claro que o cenário nacional influencia. Esse cenário nacional nefasto nós estamos vivendo hoje. Então isso acaba sendo uma retração. Se não fosse isso, Daniele, provavelmente Alagoas estaria vivendo um momento muito auspicioso, um momento diferenciado. Mesmo assim, a gente consegue verificar que nossa taxa de desemprego vem caindo. Nós estamos vendo aí parcerias com o setor privado gerando frutos. Primeiro foi a CEAL, agora a entrada do saneamento. Nós vamos ter um leilão no dia 13. Então, investimentos produtivos sendo trazidos para o estado de Alagoas, como a planta nova da Natura, a Avon, em Murici, que deve inaugurar agora no próximo ano. A mineradora Vale Verde começou a exportar cobre. Então, são empreendimentos que geraram muito emprego e estão gerando renda na economia. A volta do setor sucroalcooleiro, ou seja, o setor sucroalcooleiro que chegou a cair a 13 milhões de toneladas da produção, esse ano vai bater provavelmente 21 milhões de toneladas. Emprego no campo, emprego na indústria. Isso faz um cenário muito bom para Alagoas. E a agenda de investimentos, né, do país e aqui em Alagoas, já chegou a afetar algum investimento que seria feito, mas foi freado por causa dessa situação econômica nacional? Daniele, hoje o Brasil está no menor nível de investimento público dos últimos 40 anos, pelo menos. Ou seja, em percentual do PIB, a gente está quase menos que 1% do PIB, o que é uma taxa muito preocupante. Ao contrário, o estado de Alagoas, nos últimos anos, vem investindo cerca de 13, 14, e esse ano nós vamos bater mais de 20% da sua receita corrente líquida. Alagoas vai ser o estado que mais vai investir proporcionalmente à sua receita esse ano. Isso é uma ilha num país em que o governo não está investindo. Aliás, o único investimento que nós estamos vendo aí por parte do governo federal são as chamadas emendas RP9, aquelas emendas do relator, que na verdade é uma pulverização de recursos alocados de forma política, sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização, sem nenhum desempenho eficiente desses recursos na economia. Então isso não gera externalidades positivas para a população, não gera uma melhor prestação de serviço, não gera um hospital atendendo mais pessoas. Então esse cenário de investimentos do setor público é muito ruim. De outra ponta, o setor privado também retraiu os investimentos. Por quê? Porque há uma insegurança do cenário econômico do Brasil. Então, a moeda se desvalorizando. Como é que o cara vai trazer dinheiro de fora para a economia nacional? O que a gente está vendo é que quem fez parcerias com o setor privado, projetos de concessão, PPPs, conseguiu fazer um nível mínimo de investimentos mesmo assim. Ou seja, projetos com boa segurança jurídica, projetos em que você tenha um bom planejamento, conseguiu atrair o setor privado, ainda assim. Então, Alagoas tem o exemplo aqui da concessão do aeroporto, da concessão do setor elétrico, né? E agora nós temos o projeto de concessão do saneamento. Para você ter uma ideia, nos próximos 8 anos, nós estaremos colocando 10 bilhões de reais em investimentos em saneamento em Alagoas, o que representa, Dani, 20% do PIB do estado. São investimentos maciços
que vão melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Não tenha dúvida, não só melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas como valorizar também o Estado, valorizar os próprios empreendimentos e atrair investidores, porque ninguém vai querer investir num local que não tenha saneamento básico, não é? Então, em 2021, daqui a 8 anos, em 2029, 2030, isso não deve ser mais uma questão de escolha, tem que ser obrigatoriedade. Todas as cidades, estados, países têm que ter suas cidades com o mínimo de saneamento básico. E quem não tiver isso não vai conseguir atrair investimentos. Isso é uma coisa óbvia, né? Secretário, recentemente, no evento em Brasília do setor aeroportuário, que contou com a sua participação, é do governador Renan Filho, o ministro Paulo Guedes declarou que o Brasil está decolando. Mas para onde exatamente o Brasil está decolando, secretário? Daniela, a fala do ministro surpreendeu a mim e ao governador, porque parece que ele está vivendo um mundo de fantasia. Uma realidade paralela. Uma realidade paralela, como daquele desenho, o maravilhoso Mundo de Bob. Não sei se você conhece, meu filho via esse desenho. Parece que ele está vivendo uma fantasia. Ele não está andando nas ruas das cidades, que aumentaram muito o número de pessoas dormindo nas ruas, pessoas passando fome. E mais do que isso, a gente está vendo a economia a andar para trás, com grande risco da gente voltar a ter um descontrole de preços. Ou seja, as pessoas estão perdendo referência. Todo dia eu escuto reclamações de pessoas da minha equipe dizendo que o mercado está pela hora da morte, que o dinheiro acaba antes do fim do mês. A gente está percebendo isso na nossa casa, né? Assim, todo consumidor está percebendo isso, que o dinheiro separado para a feira hoje não rende mais. Você com o dinheiro todo não compra metade da feira. Exatamente. Então, esse cenário, ele está ali como um torcedor, que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, mas está sendo complacente com uma gestão temerária dos recursos públicos. Mais do que isso, está sendo irresponsável com a situação econômica de um país do porte do Brasil. Exatamente. Né? E o que a gente pode perceber, e eu acredito, você como economista, especialista no assunto, que o próximo presidente vai receber um país muito pior do que o Jair Bolsonaro recebeu. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos um cenário para 2022 e 2023 muito difícil. Esse ano, os estados e municípios arrecadaram muito por causa da inflação. É um efeito econômico muito perverso, porque como os preços aumentam, a arrecadação aumenta. Aí dá a falsa sensação que está tudo bem, que nós estamos arrecadando, estamos pagando as contas. O problema é que, na sequência, todos os preços e custos dos serviços que o governo contrata aumentam. Claro. E a sua receita não aumenta mais. E as pessoas vão parar de consumir. Vão parar de consumir e o salário você vai ter que pagar, aumentar o salário das pessoas. E no final a conta não vai fechar. E aí nós vamos ter déficits grandes em estados e municípios. O governo federal vai se iniciar, o próximo governo, 2023, tendo que fazer muito mais ajustes, porque o atual governo não fez os ajustes que tinham que ter sido feitos. Com isso, nós vamos ter um cenário muito duro para o próximo governo. E isso vai exigir do Brasil que haja uma grande convergência nacional, um grande esforço para que a gente pare esse ciclo nefasto que nós estamos levando à economia. Ou seja, a gente precisa desenvolver projetos em que os recursos sejam devidamente aplicados com retornos, não pulverizar recursos perdendo a sua eficiência na economia. Isso é uma coisa absurda, assim, os ministros, o próprio presidente, eles mentem com a cara mais lavada, né, do mundo e ninguém faz nada. É uma quantidade de informação falsa, de informação fantasiosa para iludir,
o brasileiro, que isso, assim, eu não acredito que não haja uma punição para isso, porque não é possível, os estudiosos estão aí, os números estão aí para contradizê-los e ninguém faz nada. Agora, assim, aí surgem especialistas como o senhor, que vem trazendo informações técnicas, dados, baseados em estudos e pesquisas, contradizendo, aí as pessoas levam para o lado político, porque ele é contra o fulano, ele é contra... Não é questão que seja contra ou a favor, é uma questão da pessoa ser realista. E a gente precisa encarar os fatos para resolver os problemas e não ficar passando pano. É Você muito concorda comigo? Concordo, mas eu acho que as instituições no Brasil estão funcionando, Daniel. A gente tem lá o Instituto Fiscal Independente do Senado, que tem feito estudos muito bem colocados, bem elaborados e que estão trazendo luz para qualquer pessoa ler os documentos. Estão todos nos sites na internet, apontando o desorganização fiscal que o Brasil está vivendo. O problema é que isso não chega à grande massa, à grande população, à maioria das pessoas. Isso chega a uma minoria. Não, é claro que isso vai ficar no meio dos especialistas, vai ficar dentro do sistema financeiro, mas é claro que as pessoas sentem no bolso. Não adianta dizer que está tudo bem se a pessoa não consegue comprar a sua alimentação. Pagar suas contas. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito muito mais na realidade dos fatos que eles falam por si só. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira. Os problemas aparecem porque as pessoas percebem isso no dia a dia. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas isso aparece. E o que a gente precisa, Daniela, é a gente fazer uma concertação nacional e debater esses pontos como você está trazendo aqui. Esses debates são muito importantes para a gente trazer luz a alguns pontos que estão obscuros ainda. É claro que cada um vai ter uma opinião diferente, cada um vai ter uma solução diferente, e nós temos que respeitar essa dicotomia que é muito salutar na democracia. A gente ouvir opiniões diferentes, a gente aprender, ouvir, ver, perceber. Eu acho que todo mundo tem que chegar às suas conclusões, mas o importante é poder debater, poder chegar a alguma conclusão, cada um com sua convicção pessoal. E contra fatos não há argumentos, né? Então essa que é a minha grande colocação aqui. Não é uma questão política, preferencial, de escolha, de filosofia. A gente está falando de fatos, a gente está falando da vida do brasileiro. Como isso está impactando diretamente na nossa vida. Há agendas que estão do governo federal que estão funcionando, Daniela. Por exemplo, a agenda do setor de aeroportuário. Nós temos outros aeroportos, novas rodadas de licitação, de concessão, trazendo eficiência para o sistema. Agora saiu o novo marco do setor de transporte ferroviário. O Brasil está lá atrás, é muito importante, um transporte mais barato. Então, algumas agendas estão acontecendo, mas outras não estão acontecendo. A reforma tributária, por exemplo, empacou de novo. Então, a gente tem aí um cenário muito preocupante do Brasil ainda adotar uma tributação muito antiga, tendo uma economia totalmente diferente. Ou seja, o Brasil adota uma tributação do modelo de economia do passado, que não é o futuro. Não funciona mais. Então a gente precisa debater e avançar em reformas como a reforma tributária, que vai diminuir a carga tributária se ela for bem feita, se ela for bem estruturada. Há propostas já no Congresso muito bem feitas. A gente precisa debater, tirar dúvidas das pessoas e avançar com a votação. Eu acho que essa é a agenda que o Congresso deveria se colocar, ou seja, a agenda que vai melhorar a vida das pessoas. Claro, isso é fundamental. A gente precisa colocar aqui o que está sendo feito de bom, o que está sendo feito de ruim, né, no caso, o que está sendo mal feito, e trazer esse debate à tona para que as pessoas tenham a consciência do que está acontecendo e não se iludam, porque a ilusão não resolve nada, né? E eu queria saber do senhor também o seguinte, agora com as parcerias com o setor privado que o Estado está fazendo, como o projeto de saneamento de Alagoas, que será leiloado agora em dezembro, podem ajudar ainda mais no crescimento econômico do Estado? Eu não tenho dúvida disso.
Esse fim de semana, com as chuvas torrenciais que caíram aqui em Maceió, todos viram as imagens na televisão, línguas negras na praia. Isso é fruto de anos e anos de falta de investimentos. Nós estamos hoje com a parte alta de Maceió sofrendo porque de negligência, de falta de fiscalização, de várias coisas, né? A gente está com uma parte alta de Maceió com uma adutora que se rompeu. Então ela se rompeu por quê? Porque ela foi construída há 30, 40 anos atrás e não teve a devida manutenção. A empresa estatal de Alagoas, infelizmente, ao longo do tempo, ela foi sucateada. De 2015 para cá, a gente tem tentado transformar a empresa, modernizá-la, pagar suas dívidas. Quando a gente entrou no governo, ela tinha um patrimônio líquido negativo de R$1 bilhão. O que isso quer dizer? Que se fosse ela do setor privado, ela teria falida. Então a gente está tentando recuperá-la. E as parcerias com o setor privado trazem recursos novos para a economia alagoana, geram projetos de desenvolvimento. Só que não é de uma hora para outra que você vai resolver 30, 40 anos de problemas. Nós estamos falando de sistemas muito antigos, com muitos problemas. A que todos vimos hoje aí são galerias pluviais que foram injetadas de esgoto por ligações clandestinas ao longo dos anos. São prédios, casas, que para evitar pagar a conta, fazem ligações clandestinas e poluem o meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento do mundo em que o ambiente é cada vez mais importante para a vida das pessoas e para a saúde das pessoas. Então, esses investimentos em saneamento, com o bloco A que já foi licitado, bloco B e C, que é dia 13, eu tenho certeza que esse conjunto de investimentos, que são, como eu falei ainda agora, cerca de R$10 bilhões em investimentos em saneamento e em água. Nós temos hoje fornecimento de água intermitente na maior parte dos lugares do estado. Pior do que isso, o tratamento não é adequado. Ele não segue os padrões mínimos da Organização Mundial de Saúde. Quando você muda essa chave, o Brasil entra numa nova seara. Alagoas provavelmente vai ser o primeiro estado do país praticamente todo saneado, todo coberto com redes de esgoto e de água de qualidade. Isso que é importante. As repercussões são enormes na economia. Você vai ter uma saúde melhor, com menos custos do setor público na saúde. Você vai ter uma educação mais produtiva, porque os alunos vão parar de faltar às aulas. Isso. E mais do que isso, o mais importante, o nosso maior ativo, as nossas belezas naturais preservadas, turismo com grande movimento, porque nós vamos nos diferenciar dos nossos vizinhos, que vão ter praias poluídas e a gente não, com praias lindas, maravilhosas e com segurança sanitária para frequentar essas praias. É uma reação em cadeia, né? Você consegue influenciar diretamente na saúde pública, na educação, no turismo, no comércio, na economia. Então, é um projeto que ele não impacta somente no saneamento básico em si, mas é uma reação em cadeia muito importante que reverbera em todos os setores da sociedade. Secretário, teríamos muito mais assuntos para falar, mas temos um tempo limitado e, mais uma vez, quero agradecer ao senhor aqui a sua presença, os seus esclarecimentos à população acerca desse problema da inflação que a gente está vivendo agora, né? Essa crise econômica que o Brasil está atravessando. E eu desejo cada vez mais sucesso aí na sua gestão, no que resta, no restinho, né, da sua gestão, e no leilão que vai acontecer agora, né? Então, sucesso, parabéns, tudo de bom. Obrigado, Daniela, a gente está indo para São Paulo hoje, estamos com uma expectativa muito boa para o leilão, temos 7 grupos interessados que participaram das visitas técnicas e eu acredito que esse leilão será mais um sucesso e uma transformação da economia do estado de Alagoas. Com relação à inflação, eu acho que a gente tem que se organizar, as famílias têm que se preparar para poder conter os seus próprios custos, porque a gente vai ter uma defasagem entre salário e custos durante algum tempo ainda.
até essa coisa se estabilizar. Então, minha uma sugestão, segurada. todo mundo conter gastos, se preparar para um período mais difícil. E eu tenho certeza que o Brasil, com a economia que ele tem e com os valores que o Brasil carrega, ninguém quer mais voltar a ter inflação. Essa geração nova que não viu inflação, não sabe nem o que é isso. Não sabe o que é uma hiperinflação Não de tem a menor 2.000% ideia, ao ano. não vai querer viver isso. Eu não quero nunca mais na minha vida viver isso. Nem eu. E eu não consigo nem me imaginar num período desse. Então, eu acho que vai haver um esforço nacional da sociedade para a gente voltar a se enquadrar num ajuste, numa linha correta, para poder a população poder ter recursos para fazer suas viagens, seus passeios, ir seus shows, se divertir. E eu acredito que com a pandemia já indo para um período já mais controlado, mesmo com essas novas variantes, a vacina foi muito importante. Então, vacine-se. Quem não se vacinou, tomem sua vacina. Só ela vai poder evitar que a gente volte a ter um novo problema econômico. Então, recado dado. Espero que vocês ouçam os conselhos do secretário, né? Porque melhor do que ninguém ele sabe o que está falando. Então, vamos segurar o dinheirinho no bolso, dar uma freada aí nos gastos, no consumo, porque a coisa ainda está preta. Então, olha, obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com o secretário da Fazenda de Alagoas, George Santoro, sobre os rumos da economia brasileira e alagoana e de que forma podemos conter a inflação. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!